pública, tem pessoas que dizem que a educação é a saída. Tem 5 feridos! Tem 5 feridos! Olha os jornais ali. Sai! Aí é bomba de gás lacrimogênio. E lá vem outra. Gás, bomba de efeito moral. Sabe, machucando um monte de gente. Fala galera, esse não vai ser o vídeo mais pra cima que eu já gravei até agora, mas ele vai tratar de um assunto que precisa ser discutido a respeito da educação no Brasil. E eu queria começar com algumas perguntas que são feitas vez ou outra pelos meus alunos e que eu tenho muita dificuldade de responder de forma rápida, de forma imediata. Vez ou outra, os meus alunos me procuram para me perguntar o seguinte: por que o professor incomoda tanto? Quem tem medo do professor? Por que o poder público combate tanto essa figura? A quem interessa calar o professor? Por que o Brasil não tem um projeto de educação que garanta qualidade para todos os cidadãos? E aí, se a gente parar para analisar minimamente essa situação, é legal pensar numa frase atribuída a Darcy Ribeiro: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E aí, você, se não viu, já deve ter ouvido falar que o professor, no passado, foi um dos profissionais mais respeitados desse país. E isso é verdade. Então, quando foi que esse respeito se perdeu? Eu tenho minhas próprias teorias, que você pode até achar que se trata de uma grande bobagem, mas foi justamente a partir de 1964 e do regime ditatorial que nós, professores, nos tornamos um elemento perigoso para a sociedade. Porque para pensar, por mais que um jovem seja bombardeado por horas e horas de propaganda, mostrando como o mundo é bacana apesar de ser fútil, ou que o consumo deve ser o objetivo da vida dele, alguns desses jovens, diante dos seus professores, carregam as suas dúvidas a respeito desse mundo. E nós, que somos profissionais responsáveis, não podemos simplesmente nos omitir de tentar passar uma visão mais equilibrada de mundo para os nossos alunos. Não podemos abrir mão da responsabilidade de humanizar as nossas crianças, de mostrar para elas que cada pessoa, cada ser é mais importante do que o ter. O problema é que quando você trabalha com isso, você começa a ferir uma série de interesses. De quem quer mais que você pense no ter, que você ame as coisas e descarte as pessoas. Essa gente tem horror ao pensamento. E aí, principalmente nós, profissionais das ciências humanas, somos os mais combatidos entre todos. Existe uma outra teoria a respeito da desvalorização do professor, que trata do crescimento da educação como mercado, ou seja, da expansão da escola privada. Que a partir do momento que o professor deixou de ser uma figura importante da sociedade para ser um empregado, a própria necessidade de muitos colegas de manterem os seus empregos fizeram com que eles se submetessem, aceitassem algumas situações típicas do mercado de trabalho, aquilo que a gente chama de engolir sapo. Se a escola tem um projeto X, que a gente simplesmente aceite aquele modelo ou busque uma outra empresa para trabalhar. Para ser franco, eu não discordo totalmente disso não, tá? E é justamente por isso que nós temos tantos colegas que simplesmente não trabalham em escolas privadas. Então, de acordo com essa lógica, a submissão de muitos colegas a projetos completamente equivocados e a um tipo de relação agora patronal fez com que muitos colegas se omitissem e que com o tempo e o crescimento desse mercado da educação, o investimento privado não parou de crescer, enquanto o investimento público só caía. E aí, quando a gente para pensar que a classe média, que um dia frequentou a escola pública, é uma das principais formadoras de opinião, uma das que mais influencia no momento de uma eleição, a saída dessa classe média da escola pública e a sua transferência para a escola privada fez com que um grupo de menor influência para o meio político permanecesse lá na escola pública. E isso abriu uma brecha para que se investisse menos e se desse menos ouvido à reclamação dos responsáveis. Ao mesmo tempo,
a gente tem todo um processo de alienação geral que rola com a mídia eletrônica, televisiva, internet, ou seja lá o que for. Junto com tudo isso, e aí pensando na frase da Ribeiro, vieram modelos educacionais impostos de cima para baixo que chegaram a um extremo em alguns sistemas educacionais, estaduais ou municipais, de se promover a aprovação automática dos alunos, com uma preocupação única e exclusiva com os números da educação, porém com números absolutos e não com o qualitativo dessa educação, por conta do envio de verbas, em especial do governo federal. É quando a educação se transforma em um excelente negócio, agora para o meio público. E aí hoje, nós professores nos vemos na seguinte situação: os sistemas educacionais nos pressionam para que nós aprovemos os alunos, por mais que eles não tenham a menor condição de passar. O sistema federal vem com uma série de avaliações de desempenho que divulgam números que põem completamente abaixo os índices de aprovação. Afinal de contas, se a gente é obrigado a empurrar o aluno para a série seguinte, mesmo sem que ele tenha aprendido o conteúdo, os resultados das avaliações de desempenho para esses alunos não serão nem um pouco positivos. E quando vem esses resultados e eles apontam para o vazio qualitativo dessa educação, os gestores da educação pública apontam imediatamente para nós, professores, dizendo: precisamos capacitar melhor os nossos professores, precisamos formar melhor os nossos professores. No final das contas, sobra para quem? Pra gente. Sem contar com algumas estruturas nas quais a gente trabalha, e aí eu falo por experiência própria, onde falta água, não há material para higiene, os banheiros das crianças em condições deploráveis, falta de material, laboratórios de informática que, quando existem, estão lotados de máquinas paradas. Uma verdadeira contradição entre o que se fala da modernização da educação e a realidade. Perceberam que até agora eu não falei do salário? Porque mesmo sabendo que esse é um problema de muitos profissionais pelo Brasil afora, que trabalham em municípios onde o salário mínimo é o que se paga ao profissional, apesar de ele ter ensino superior, a nossa maior reclamação é a respeito das questões estruturais mesmo. Como nós não temos segurança no nosso trabalho, lidamos com uma clientela cada vez mais desmotivada, e aí quando se fala da clientela desmotivada, se aponta sempre também para o professor, quando na verdade boa parte dessa gurizada, ao perceber que estudando ou não passa porque o sistema impõe isso a gente, vai se esforçar pra quê? Você deve se lembrar quando eu disse lá naquele vídeo que um dos tipos de alunos que mais aparecem na atualidade em nossas salas de aula é aquele que busca o mínimo esforço. E aí, para pensar com a cabeça de uma criança de 11, 12, 13, 14 anos. Se eu posso ir para a escola para me divertir e mesmo assim eu vou passar, eu vou estudar para quê? Mas aí, quando a coisa dá errado e esse aluno é apontado como desmotivado, adivinha quem é o culpado? É sempre o professor que não se fez seduzir, que não conseguiu chamar a atenção o suficiente para si. Isso é para tentar explicar para você que não é da área por que nossos colegas estão na rua. Porque além de carregar todos esses problemas todos os dias para dentro de casa, após uma jornada de trabalho, junto com um monte de materiais para corrigir, e depois de tomar muita paulada, tiro, bomba, como aconteceu recentemente com os colegas do Paraná, quero deixar claro que, acima de tudo, se os nossos colegas estão nas ruas hoje buscando seus governos, e isso indifere completamente do partido que está à frente de cada governo estadual ou municipal, não significa que ele esteja cobrando por algo que vai além da pura e simples dignidade como trabalhador. Mas para não me estender muito e tentar de alguma forma responder a essas perguntas que meus alunos sempre fazem, o professor incomoda porque os nossos alunos não são completos idiotas, são inteligentes, veem o que está acontecendo à sua volta e quando olham para o noticiário, percebem que o que está rolando ali é completamente diferente da realidade que está à volta deles. E aí vem a dúvida: o que está acontecendo de verdade? É o que eu vejo ou o que está rolando na TV? E aí as pessoas mais próximas que eles têm, além dos pais, que podem de alguma forma responder essas perguntas a eles, somos nós. E se nós esclarecermos nossos alunos a respeito do que de fato acontece por aí, nós seremos muito perigosos. Mas perigosos para os interesses mesquinhos, para a cultura de corrupção, para as ambições políticas de boa parte dos caras que nos empregam. Deixar uma manifestação de professores, por mais pacífica que seja, seguir em frente é abrir espaço para que a população seja informada do que está acontecendo no nosso setor.
E a partir do momento em que ela souber o que está acontecendo, ela vai começar a se questionar: para onde estão indo os meus impostos? Eu pago impostos para o meu filho estudar numa escola como essa que o professor me descreve, para que o professor receba menos do que os demais profissionais de nível superior, como ele me descreve? E no momento em que a sociedade começar a se questionar a respeito de tudo isso, pode ter certeza que vai sobrar para esses políticos. Por isso, por mais pacífica que seja a manifestação de professores, ela sempre vai ser combatida. Então eu estou trazendo esse vídeo hoje para tentar esclarecer a você que é pai de aluno e a você estudante, por que de vez em quando o seu professor, o professor do seu filho, tem que estar na rua. Ele não sai porque não está a fim de dar aula naquele dia. Afinal, quem acordaria um belo dia dizendo assim: opa, hoje eu não vou dar aula não, hoje eu vou apanhar da polícia? Ele não está na rua brigando só por ele, só pelo seu salário. Não acredite toda vez que o noticiário disser que os professores estão nas ruas brigando por salário. Esse é só um ponto das nossas reivindicações. Um ponto entre mais de uma dezena de outros. Entre eles, uma melhor distribuição de verbas para a infraestrutura das escolas, para equipamentos, para banheiros decentes, para salas que não sejam quentes feito o inferno. Em resumo, para o melhor ambiente educacional para nós e para os seus filhos. Eu sei que em algum momento eu posso estar até falando demais, cara. Posso estar me expondo demais, mas como profissional eu não consigo me omitir diante de uma situação como essa. Hoje eu estou de preto por um motivo. Eu estou de luto pelo que está sendo feito pela educação no Brasil, pela forma como um dos principais agentes da educação está sendo tratado. Diz aí, você não gostaria de ter o seu filho numa escola pública, que você não precisasse pagar, que fizesse valer os seus impostos e estudando com qualidade? Pensa nisso e vamos seguir em frente, fazendo aquilo que a gente acha correto para a educação do nosso país.